compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem falado comigo, né? Quando eu voltei para cá, eu falei um pouco sobre a mesa aqui no culto de jovens e a Bíblia, né, o cristianismo em si, como todas as culturas, eles são cheios de símbolos. E nesses meses que eu estava estudando, eu estudei muito sobre os símbolos e sobre a importância dos símbolos em cada cultura, né? Eu fiz uma escola, não sei se vocês sabem, mas eu fiz uma escola de cultura e arte, onde eu fiquei 5 meses estudando um pouquinho da cultura e como que eu vou levar o evangelho assim, através da cultura, com tempos teóricos e tempos práticos. E hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre a mesa, só que de um viés diferente. Eu já falei sobre a mesa no culto de jovens, e eu falei sobre a mesa, que é essa mesa que Deus faz o convite e que nós nos encontramos na mesa, é a mesa que o Senhor revela a nossa própria identidade, né, de quem nós somos. Então a mesa como essa identidade revelada de quem nós somos. Lá no Ingá, eu sei que vocês não estão vendo muito aqui, que eu estou indo no Ingá, e lá eu falei um pouquinho sobre esse convite do antes, né, esse convite que o Senhor nos faz na mesa, e hoje eu quero continuar falando da mesa, só que de um viés diferente. Lá em Gênesis 1, eu vou passear por Gênesis, se quiserem abrir. Gênesis 1, ele fala sobre a criação do mundo, e uma das coisas muito legais é que quando Deus fala sobre a criação, ele cita tudo que ele usou para criar o mundo como nós conhecemos foi a palavra. Ele é a palavra, e ele usou essa palavra para criar um mundo como conhecemos. Gênesis 1:3 diz Deus, haja luz. Gênesis 1:6 diz, e disse Deus, haja firmamentos. No 9 disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu em um só lugar. No 11 também fala, e disse, produza a terra relva. Então ele vai usando a fala para criar um mundo através da fala. E isso é muito legal, porque a fala é essa palavra. E Jesus, quando ele vem à Terra, uma das facetas que ele se mostra, que ele fala, é que ele é a palavra. E através da voz dele, ele nos dá um caminho a seguir. Mas uma coisa diferente, que ao criar o homem, ele não usa a palavra. Gênesis 1:26 diz, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui então, eu estava pesquisando um pouco, né, e Deus falou comigo, ele não criou o homem aqui, porque logo depois no capítulo 2 ele fala sobre a criação do homem. Mas aqui ele criou o que nós temos de imagem e semelhança dele. Então antes de nós, com pouco, serem formados, a nossa imagem já estava formada nele, que é a nossa alma, já estava formada nele. E lá no versículo 2 ele fala, capítulo 2, versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra. Da terra ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então formou o Senhor Deus do pó da terra. Ele soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus, ele criou toda a terra na fala, falando, e haja luz, e haja firmamento, e haja, e falando ele criou tudo. Mas ao criar o homem, ele usa de uma forma tão detalhada que ele forma o homem.
vai criar alguma coisa, ele está numa mesa, não sei se vocês sabem, mas ele fica numa mesa e fica aqui, ó, falando o ceramista, né? Então, para ele criar algo, ele precisa sujar a mão, usar o barro, né? Porque é assim que se cria o homem. E quando Deus falou que formou o homem no pó da terra, primeiro ele precisou pegar o pó, molhar o pó, separar o pó triturar, né, o pó e depois amassar o pó, separar o pó com peneira, para só assim o barro ser formado. O pó por si só, ele não tem resistência de ficar em pé sozinho, mas o barro tem. Então nós precisamos de mais outra coisa. Nós não somos feitos somente do pó, nós somos feitos do pó, do barro e por intermédio das mãos de Deus. E ele é o único ser que ele cria. Nós somos o único ser que Deus criou usando as suas próprias mãos. Tem noção disso? Ele pegou o pó, molhou o pó, triturou o pó. É o trabalho do artesão fazendo, ainda com instrumentos rudimentares. Ele fez isso tudo, amassou para finalmente modelar como nós nos conhecemos hoje, andando com mãos. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre esse Deus que se importa de tal maneira de pensar e observar em como nós somos, criar primeiro, nos criar a imagem e semelhança dele e usar as suas próprias mãos para nos formar. Glória a Deus. No original, essa palavra passamos, lá do Gênesis 1:26, significa. Deixa eu ver. Tá. No original, essa palavra significa observar, planejar. Então, antes mesmo dele fazer, ele observou, ele planejou para criar a nossa alma, a imagem e semelhança dele. E só depois criar o nosso corpo como nós conhecemos. Esse é o Deus que nos faz o convite à mesa. Por isso que eu tenho falado tanto dessa mesa, que eu tenho falado tanto com esse símbolo de mesa. Porque nós não somos merecedores de nos sentar à mesa com um Deus perfeito. Quem nós convidamos para... Quem eu convido para ir na mesa da minha casa e jantar comigo? Ou almoçar, jantar é mais chique. Quem eu convido mesmo para ir na mesa da minha casa almoçar ou jantar? São pessoas que eu gosto, são pessoas que eu tenho apreço. Não é qualquer um. Não é qualquer um que eu convido para vir à minha mesa. Não é qualquer um que eu convido para sentar comigo e me expor a ponto de ver a minha casa como ela está, a ponto de comer da minha comida, a ponto de ver as minhas louças, a ponto de estar comigo presente, conversar comigo. Ele nos fez para ser merecedores. Ele nos criou a imagem dele para ser merecedores de sentar com ele, de sentar com ele e nos conhecer através de quem ele é. Na rede de jovens aqui, foi café, né? Foi o café, estava lembrando dessa palavra. Que foi o café, eu falei sobre essa mesa que a gente se conhece na mesa, né? Tinha até o espelho, porque nós conseguimos nos ver à mesa. E lá em Marcos 26. Marcos 14:17. Quando Jesus já estava à terra, depois de tudo acontecer, depois do homem pecar, Jesus já sabia que ele já estava para cumprir realmente o propósito dele. E ele sentou à mesa dos seus discípulos e disse: ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer, um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12,
precisavam estar ali perguntando para Jesus: será que sou eu? Será que sou eu mesmo capaz de fazer isso? Por quê? Por que vem essa pergunta? Vou voltar para Gênesis. Gênesis 3, vocês conhecem, que foi na parte da queda, mas Gênesis 3,19 diz: do suor do seu rosto comerás, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Isso lembrando lá atrás, que ao pó nós retornaremos. Nós fomos criados, nós precisamos de uma subsistência, nós precisamos subsistir por algo, nós precisamos de algo que nos dê liga, de algo que nos dê conexão com Ele. Foi por isso que lá na frente, sentando à mesa, os discípulos, eles não sabiam quem eles eram, se eles eram capazes de trair o mestre ou não, porque eles ainda não tinham aquilo que os ligava à mesa, aquilo que os ligava a Cristo, que é a água da vida. O nosso interior, a nossa alma, então foi criada lá atrás, depois foi criado o nosso corpo e nós pecamos. Isso é fato. Nós somos seres pecadores e por causa do pecado nós estamos em falta. Não só falta, mas uma dívida eterna com Deus. Nós estamos em uma dívida eterna tanto com Deus quanto com nós mesmos. Lá atrás, Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dão fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Porque eu voltei. A mesa é esse lugar que nos dá mantimento. É esse lugar que nós procuramos quando estamos com fome. Quando vamos comer, eu estou com fome. Mas o homem não precisava disso. Ele não precisava vir sempre a um lugar para comer, porque ele tinha aqui, ao redor dele, ele tinha um lugar perfeito, um lugar que é perfeito e que tem ordem para se trabalhar. E lá ele tinha todo o seu mantimento. E quando Deus, ele fez o homem, ele também fala, ele fez o homem com um propósito. Repita: Deus nos fez com um propósito. Ele fez com um propósito de cuidar e lavrar o solo, de cuidar do solo. Mas por quê? Por que um homem cuidaria do solo se ele já tem mantimento? Aí eu penso na biologia, né? Tem aquele ciclo. Ele já falava para cuidar do solo, mas não só para cuidar do solo. Mas Deus criou o homem para cuidar da sua criação, de cada aspecto de sua criação, tanto dos animais, quanto do solo, quanto das árvores. E Deus criou o homem para isso. E o homem, mais uma vez, se esqueceu. Ele se esquece, nós nos esquecemos. Com a queda, nós ficamos cegos por causa de um fruto, nos esquecendo que nós temos um lugar perfeito para nos manter. Que nós temos um lugar que tem ordem, de luz, ordem de dia e noite, nós temos ordem no solo, nós temos os animais necessários para lavrar. Nós esquecemos disso por causa de um fruto e nos perdemos. Por isso que hoje nós precisamos sempre voltar a quem nós somos para buscar a nossa identidade. E na nossa identidade, sempre relembrar para
mesmos que nós somos pecadores em busca da salvação, em busca de ser como Ele é. Romanos 5, 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem, uma só pessoa que olhou para um fruto. Então, olha quantos símbolos nós temos. Nós temos o pó que nós somos, nós temos o barro que nós só somos através de alguém, e nós temos um homem que pecou olhando para um fruto de uma árvore que estava enraizada em um solo perfeito. Quando Jesus ele veio à terra, ele diz ser a água da vida. A água que dá sustância a esse corpo pó. A água que nos faz andar e que nos molda como seres faltantes. Quando ele vem à terra, ele diz que é o pão. O mesmo pão que pelo pecado nós temos que trabalhar, um trabalho sacrificial, que antes era um trabalho prazeroso, agora, por causa do pecado, um trabalho sacrificial para conseguir um pão. Quando ele veio à terra, ele disse que é esse pão. Esse pão, né, que vai nos alimentar. E esse trabalho, nós continuamos tendo trabalho de sacrifício, né? Mas quando Jesus veio, ele pagou o preço por nós na cruz. Ele se deu com esse sacrifício perfeito, que foi esse trabalho. Ele pagou por nós. Hoje nós não precisamos mais trabalhar de uma forma arduamente por causa de um pão, porque ele já entregou, ele já se deu, porque ele veio aqui para se entregar por nós. Então o símbolo que nós todo mês precisamos lembrar e precisamos voltar, ele começa lá atrás. Ele começa quando nós, sem sermos criados, sem Deus ainda pensar, na verdade a gente pensava em criar, mas sem o mundo ainda existir, antes lá atrás, esse símbolo já era. Deus já nos dava promessas, ele já nos mostrava que ele viria aqui e ele pagaria o preço por nós. Que independente de nós pecarmos, ele pagaria o preço por nós e nos daria vida eterna. Nós temos que lembrar sempre, a mesa nos faz lembrar sempre desse sacrifício que nos dá a vida eterna. E que dentro de nós carregamos falta por causa do pecado. E vamos continuar carregando falta até encontrarmos o perfeito dos céus. Mas dentro de nós carregamos eternidade. Dentro de nós carregamos um resquício da eternidade que só conseguimos encontrar por causa do sopro de Deus em nossas narizes, por causa do sopro de vida que Deus nos deu. Quando Ele deu esse sopro de vida, Ele nos deu livre acesso com Ele. Ele nos mostrou essa eternidade e nos fez a essa imagem e a essa semelhança. O que em você tem de imagem e semelhança dele, que você pode levar? E o que em você tem de falta? Essa mesa, todo mês, na verdade todo dia, nós precisamos lembrar o que nós temos de imagem dele e o que nós temos de falta. E sempre lembrar que nós precisamos estar vindo à fonte, porque somos pó. E se nós não viermos sempre à fonte, nós vamos sucumbir. O pó precisa de resistência. Você precisa de alguém para subsistir. Você precisa da sua conexão. E essa conexão só foi feita através do sacrifício de Jesus na cruz. O barro sozinho também, ele é só barro. Só barro. A água sozinha é só água, o pão sozinho é só pão. O vinho, que é o sangue, sozinho é só vinho.
pareça, que nos dê essa substância que nós precisamos por causa dele, por causa da mesa. São símbolos que foram ressignificados, que Deus nos mostrou esses símbolos através de todo o caminho dele aqui na terra. Jesus mostrou esses símbolos através do caminho dele aqui na terra. Pelo fruto, por um fruto, nós pecamos. Por um pão, nós temos que trabalhar. Mas como o Criador veio aqui na terra, ele se deu como esse fruto perfeito, se entregou como esse fruto perfeito, como esse pão, para nos alimentar e nos convidou para estar junto dele todos os dias. Aleluia! Ele derramou o sangue por nós e ele escolheu vir. Ele escolheu nos criar. Deus, às vezes a gente quer limitar muito Deus, e a gente tenta colocar ele assim numa caixinha que não existe. Deus é muito maior que isso. Deus não fez o mundo no tempo que nós achamos. Deus não fez da maneira que nós achamos, da maneira que nós vou achar que é assim. Não, ele não é desse jeito. A soberania e a eternidade que tem dele em nós é muito maior do que nós achamos que é. Ele é muito maior do que essa caixinha que nós tentamos colocar. Ele é muito maior. Ele pode fazer muito mais se nós deixarmos. Glória a Deus! Ele pode fazer muito mais na nossa vida, na vida dos outros e através da nossa vida e através da palavra. Ele, sendo essa palavra, nos deu essa vida eterna. Aleluia, Jesus! A verdade sobre essa mesa é que nós, como seres faltantes e como seres pecadores, não somos suficientes, nós não somos, nós não poderíamos, por nós mesmos, sermos convidados a ser aqui em Cristo. Por nós mesmos, nós não somos merecedores do sacrifício de Deus. Nós não somos merecedores de todo mês partir uma parte do corpo dele. Nós não somos merecedores de todo mês tomar uma parte do sangue dele. Mas ele escolheu se doar a sua criação. A criação, a mesma criação que ele fez com a sua própria mão e pecou. A mesma criação que ele pensou, planejou e pecou. Ele escolheu se entregar em nosso lugar, mesmo nós não sendo merecedores. E nos fez novamente, nos conectando novamente, como era o plano lá atrás, conectando a nossa alma com o nosso corpo, água, nos conectando sempre, para que nós venhamos nos lembrar desse sacrifício e que mesmo não sendo merecedores, e mesmo por causa de um só homem ter entrado o pecado e a morte no mundo, se pela ofensa de um só homem, e por meio de um só homem reinou morte, muito mais os que recebem a abundância da graça reinarão em vida por meio de um só, Cristo Jesus. Aleluia. Quando eu estava orando Glória a sobre Deus. o que eu ia pregar, poderiam ser palavras mirabolantes ou coisas escatologicamente ou teologicamente perfeitas. Mas Deus não quer isso para essa noite. Ao contrário disso, Ele quis dar para vocês mais do mesmo, de uma forma diferente. Mais do mesmo, porque é isso que todo mês nós temos que ver. É isso que todo mês nós precisamos nos lembrar. Com essa luta que nós temos dentro de nós. Todo mês nós precisamos nos lembrar que fomos criados à imagem e semelhança, que pecamos e que Ele fez em nossas vidas. Para sempre nós precisamos nos lembrar disso. Em todo lugar onde nós formos, em todo pensamento que vocês tiverem, que nós tivermos, nós precisamos
Será que esse pensamento que eu tenho faz parte da imagem caída ou da imagem restituída? Será que essa fala que eu tenho faz parte da imagem caída ou da imagem restituída? Nós precisamos nos lembrar todos os dias disso. E não são palavras bonitas que vão, palavras bonitas que vão nos fazer esquecer. Nós precisamos saber, sim, todos os dias que somos pecadores e todos os dias olhar a nós mesmos, nos examinar para ver se somos merecedores de fazer parte da nossa mesa. E se não fosse Cristo, nós não seríamos merecedores. Se não fosse o sacrifício, nós estaríamos longe. Se não fosse o sacrifício, nós ainda iríamos continuar perguntando: será que eu sou capaz de trair? Se não fosse por esse sacrifício, pela morte e ressurreição, nós não saberíamos quem nós somos. Nós não receberíamos esse convite. Se não fosse o sacrifício, nós ainda estaríamos presos na dor, no trabalho, para conseguir todo dia um pão. Se não fosse o sacrifício, a nossa vida ainda estaria presa. Então, quando Jesus nos chama a essa mesa para cear com Ele, quando Ele chamou os discípulos lá atrás, Ele colocou isso como sacramento para nós fazermos todos os meses. Ele não só nos chama para que estejamos em comunhão, que é importante, mas é através dessa comunhão que nós nos reconhecemos de verdade. É através da comunhão do dia a dia que eu vejo se eu estou apta a fazer parte da mesa. É através dessa comunhão que eu tenho com o outro, me reconhecendo com o outro, que eu faço parte da mesa e posso cear. É muito maior. Nós vamos sempre continuar sendo seres em falta se não for pelo sacrifício de Cristo Jesus. Lá em Marcos, depois que Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, primeiro para as mulheres, e as mulheres não acreditavam nele. Não, os homens não acreditavam nas mulheres, né? E não só mulheres, mas que viu Jesus ressurreto. Os discípulos não acreditavam porque nós precisamos ver. Finalmente apareceu Jesus. Marcos 16:14 aos 11, quando estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Quando estavam? E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Nós precisamos estar à mesa para acreditar de novo. A mesa não é só esse lugar onde nós nos perguntamos quem nós somos, mas também é o lugar que Ele demonstra que Ele é. Não é só esse lugar que nós perguntamos, mas será que sou eu que vou trair? Será que eu sou capaz disso? Mas é o lugar que Ele nos responde. Não, eu estou aqui, eu ressuscitei, eu voltei por você. É esse lugar que nós todo mês precisamos voltar como seres criados pelas mãos dele. Nós olhamos Marcos, antes de eu terminar, Marcos, ele é um livro maravilhoso, ele mostra esse Jesus servo. Todo ele mostra esse Jesus servo, e é o único livro que fala dessa mesa. É o único livro que fala da mesa, essa parte. Finalmente, quando estavam à mesa, é o único livro que fala. E em Marcos ele mostra esse Jesus que chama você, ele nos chama a vir, mesmo sabendo que nós somos pecadores. Ele não nos mostra, ele não nos
não chama a parte bonita de nós. Ele não chama a parte que ele sabe que é imagem e semelhança. Mas quando ele faz esse convite à mesa, ele chama a nossa parte faltante. Para que, olhando para ele, olhando para a mesa, em comunhão com ele, em comunhão com uns com os outros, nós conseguimos nos consertar. Isso é um trabalho de todos os dias. O mantimento nós precisamos ter todos os dias. Todo dia nós precisamos nos manter. Todo dia nós precisamos voltar. Todo dia nós precisamos aceitar o convite. Mas não são todos que vão estar com ele, sentar-se à mesa e cear com ele. Não são todos que aceitam o convite divino. Não são todos que se veem como pó, que precisam de água, que precisam de substância, que precisam de água para se moldar. Não são todos que vão se ver dessa forma. Alguns continuam com a visão errada sobre eles mesmos, achando que são pó. Quem vocês são hoje? Quem vocês são? Esse é um convite para a gente se examinar. Por isso que é sempre falado naquela passagem, no dia de Santa Ceia: examine, pois, o homem a si mesmo. Olhe para você hoje, através dele, que é perfeito, relembrando que você não é perfeito, e peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus se você fez algo que não agradava a Ele. Peça perdão a Deus se o seu coração voltou para o que era errado. Peça perdão a Deus que mesmo um Deus que nos fez com as suas próprias mãos, você ou eu preferimos essa semana o fruto, esquecendo que somos semelhança. Olhe para você nessa noite e veja se você pode fazer parte dessa mesa. Se você pode se encontrar com Ele. Deus nos chama. Deus te chama. Ele nos chama independente de como nós somos. Ele nos chama para vir e sentar-se, independente de como nós somos. Mas nós precisamos mudar. Nós precisamos ser transformados. E não é todo mês que eu posso voltar sempre para o mesmo pecado. Não é todo mês que eu posso sempre voltar para o mesmo erro. Porque Ele já mostrou. Nós precisamos de coisas novas. Precisamos de coisas novas. Ele nos chama novamente à mesa. Mais um mês, Ele nos chama a estar à mesa com Ele. Ele faz esse convite de nos olhar. Mais um mês. E nós, olhamos o nosso coração, Ele fala que nós somos incrédulos, Ele mostra que nós somos ingênuos e que nós precisamos dele. Mais um mês para relembrar do sacrifício dele, mais um mês para relembrar que somos pó. E todos os dias, o nosso papel é ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Depois dele tirar a venda dos olhos, tirar a nossa incredulidade, ele fala: ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Mais um dia, mais uma vez, ele nunca vai cessar de fazer esse convite a nós. Ele não vai cessar. E faz parte de nós. Vamos aceitar o convite dele ou não. Então, nessa noite, se examine. Veja em você o que você fez essa semana, no tempo mais curto que você possa pensar, se você fez algo que ainda está desagradando a Deus, ou se você já encontrou o caminho da redenção. Veja em você, olhe dentro de você mesmo para ver se você hoje pode fazer parte dessa mesa. Se hoje você pode não só fazer parte, mas convidar outros, que esse é o nosso papel, convidar outros a participar da mesa. Aleluia, Jesus. Quando Deus falou, fez o homem, Ele não
ele falou, abre o solo. O solo não é só para você, mas é para outros. Cuide de outros. Cuide de outros. Esse é o nosso maior papel. E todos os dias nós precisamos lembrar disso. Cuida de outros. Faz o solo. Cria os alimentos. Cria os animais. Mas não é só para o seu mantimento. É para o mantimento de todos. Lembre disso todos os dias que estiver nessa mesa. Lembre. Faça todo esse caminho sobre a sua história. Nós éramos pó. Nós tivemos vida. Nós pecamos. Caímos. Ele veio e ressuscitou. E hoje, como seres, nós somos faltantes, mas carregamos a eternidade dentro de nós. Então, esse é o momento para você olhar para dentro de você e ver qual foi maior, a eternidade ou a falta. O que foi maior na sua vida essa semana? Porque quem participa da mesa é quem vive mais a eternidade e não as faltas que nós temos. E vamos continuar. Senhor, eu peço que o Senhor mesmo olhe dentro de nós, que nós venhamos nos examinar e olhar para o Senhor, se hoje nós podemos estar à mesa, se hoje nós podemos aceitar assim, esse convite limpos de coração e puros. Pedimos, meu Deus, que o Senhor nos livre todos os dias do nosso pecado e do nosso eu pecador que ainda existe dentro de nós. Que todos os dias o Senhor nos ensine a viver como seres completos, como seres que carregam a eternidade, não como seres faltantes. Nos ensine todos os dias a levar essa eternidade dentro de nós. É isso que nós pedimos.